Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Olá, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e se juntando a mim aqui está o Will Santos. Will, o que você preparou para nós hoje? Bem, você sabe o que é um idioma? Claro que sei. É uma frase que tem um significado metafórico. O significado literal pode ser bem diferente, mas todos entendem o significado metafórico. Bem, eu não diria que todo mundo entende o significado de uma expressão idiomática. Usar expressões idiomáticas pode fazer você parecer um falante nativo, mas é muito complicado usar essas expressões se você não for um falante nativo. E o programa de hoje, Olho Maligno. Isso é verdade. Ouvir as expressões idiomáticas de outra língua é sempre estranho. Por exemplo, em chinês, há uma expressão idiomática que significa literalmente jogar fumaça por meio de 7 orifícios. E o que isso quer dizer? É uma expressão que significa estar furioso. Que legal! Muito intuitivo, quase tão intuitivo quanto o idioma alemão, Leben die Maiden Speck. Provavelmente não estou pronunciando isso corretamente, mas significa literalmente viver como uma larva no bacon. Uau, que nojento! E o que isso significa? Significa basicamente viver de uma forma luxuosa. Diríamos que seria algo como estar por cima da carne seca, ou algo do gênero. Você nunca se perguntou, Will, de como algumas expressões idiomáticas surgiram? A língua sueca tem uma expressão idiomática que significa literalmente não há vaca no gelo. E o que isso significa? Significa apenas não se preocupe. Eu imagino como seria um problemão lá na Suécia ter uma vaca atolada em um lago congelado. Eu não quero nem pensar nisso. Isso me faz pensar se há uma história por trás dessa expressão. Ou talvez pensar nesse ditado em espanhol que diz dar calabazas a alguien. Repita, por favor. Não vou repetir, pois tenho certeza de que quase matei ao pronunciá-la pela primeira vez. Eu não vou nem tentar novamente, mas significa literalmente dar abóboras a alguém. E o que isso poderia significar? Isso significa ignorar alguém ou simplesmente rejeitá-la. Entendi. Mas você pode ver como as expressões idiomáticas podem criar problemas quando você está tentando se comunicar por meio das barreiras linguísticas, não é mesmo? Ah, claro que sim. Uma das mais engraçadas que encontrei é de uma gíria tipicamente britânica, que eles dizem bum a fag. Para eles, lá na Inglaterra significa simplesmente pedir um cigarro a alguém. No entanto, os americanos sempre ficam chocados com essa gíria, uma vez que, para eles, ela seria um tanto temerosa. E olha que está dentro do contexto do mesmo idioma. Então você pode ver como haveria ainda mais problemas ao tentar comunicar um idioma por meio das barreiras linguísticas. Você traduz como está escrito, literalmente, ou você traduz somente o significado? Infelizmente, a própria escritura não está livre de expressões idiomáticas. Há uma que causou muita confusão sobre a qual eu gostaria de falar hoje. E qual é? A expressão de que o olho pode ser bom ou mau, e isso é uma expressão idiomática. Há várias versões bíblicas que traduzem o significado, mas a maioria das traduções traduz o idioma, e o significado se perde, o que é muito ruim. Essa foi para minha irmãzinha.
Não entendi. Bem, quando ela tinha, sei lá, 5 ou 6 anos e eu tinha cerca de 10 anos, mais velho bastante para saber mais que ela, mas não novo bastante para não se importar com nada, eu a convenci de que ela tinha olhos maus. E como você fez isso? Bem, meio que citei as escrituras fora do contexto. Você sabe como isso funciona muito bem, não sabe? Você pode fazer com que as escrituras digam o que você quiser se for tirado do contexto. Verdade. E o que você disse? Bem, primeiro eu disse a ela que Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu esperei um pouco até que ela concebesse a ideia e então eu disse que ela não precisava se preocupar porque Jesus tinha a cura. Mateus 18:9, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Ah, não, eu não acredito que você fez isso. Isso é terrível. E como ela reagiu? Como você esperaria que ela reagisse? Mas eu não continuei por muito tempo, porque minha mãe descobriu do porquê minha irmã estava chateada. Ela me fez pedir desculpas e confessar que tinha sido apenas uma piada de mau gosto. Irmãos mais velhos, o que eu poderia dizer? É isso. Então, já que você diz que era uma expressão idiomática em hebraico, eu entendo que onde quer que essa frase apareça nas escrituras, não devemos interpretá-la literalmente. Mas, e o que ela significa? Bem, por que você não pega aquela Bíblia na prateleira atrás de você e vamos ver várias vezes que esse idioma é usado? Abra em Provérbios 28 e leia o versículo 22. O que diz lá? Vejamos, está escrito: o homem de olho ávido corre atrás de riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Que versão é essa? É a King James. Tudo bem, esse é um bom lugar para começarmos. Os tradutores da versão King James traduziram o idioma, mas não o significado. Eu trouxe várias traduções diferentes hoje. Estão aqui, tente esta. É a versão no português moderno. O que diz? Diz: o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Ok, aqui temos um outro uso de idioma. Isso me surpreende. Experimente esta. É da Nova Versão Internacional. Tudo bem. Diz: o invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. Aí está, o invejoso. Dizer que alguém tem mau olhado era uma expressão idiomática hebraica para ser invejoso, mesquinho. Vejamos mais alguns. Abra no capítulo 22 de Provérbios e leia o versículo 9. Qual versão? Vamos ler na versão King James novamente. Tudo bem. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Essa é também uma tradução por meio do idioma. Aquele que é generoso será abençoado. Agora, o que diz a Nova Versão Internacional? Deixe-me ir para lá. Ok, diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, vimos os dois usos do idioma. Alguém que tem um mau olhado é mesquinho, até mesmo avarento. Miserável. Certo. Alguém, por outro lado, que tem um olho bom ou benevolente é alguém que é generoso. Este próximo texto, leia-o na versão no português moderno. É Provérbios 23, versículos 5 a 8. O que diz? Vamos ver. Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, capítulo 23. E quais versos? Versículos 5 a 8. Tá. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe. Como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, ele diz, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. E a Nova Versão Internacional? As riquezas desaparecem
assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba. Mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Então, a expressão diz para não comer a comida de um homem invejoso. O significado real seria para não aceitar nada de alguém que se arrepende de te dar algo. O ponto que as Escrituras estão tentando mostrar é que o povo de Yah deve ser generoso. Não devemos ficar tão ocupados em acumular riquezas a ponto de sermos avarentos com os dons do céu. Volte, Cris, para Mateus 5. Este é o Sermão do Monte proferido por Cristo. E ele aqui revela como é Yahweh, dizendo a seus ouvintes que assim como Yahweh é bondoso, seus seguidores também deveriam ser. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Comece a ler assim que você encontrar. Ok. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esta é uma bela revelação do coração de Yah. Ele deseja o bem de seus amigos e inimigos, e ele não guarda rancor. Ele quer que todos sejam prósperos e felizes, e se quisermos ser como ele, também o seremos. Yahweh fez planos para que a economia hebraica fosse generosa, e a cada 7 anos havia um período sabático, quando a terra deveria descansar. Assim, cada 7º ciclo de 7 anos era o ano do jubileu, como também era quando as terras que haviam sido arrendadas retornariam aos seus proprietários originais e os escravos contratados seriam libertados. Vamos tirar um momento para ler isso. Acho que teria mais significado se ninguém tivesse lido isso antes. Tudo bem. Levíticos 25, eu acho. Sim, versículos 1 a 17 diz: Então disse Yahweh a Moisés no Monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para Yahweh. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado a Yahweh. Não semeiem as tuas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá 1 ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Observe que mesmo o estrangeiro entre eles deveria ser tratado com generosidade. Em muitos países do primeiro mundo, muitas vezes há ressentimento contra imigrantes de países do terceiro mundo. Mas essa é uma atitude antibíblica. Devemos ser tão gentis e generosos com o estrangeiro que está entre nós, quanto somos com os do nosso próprio convívio. Acho que, às vezes, as igrejas também fazem isso. Quando eu era criança, houve um desastre provocado pela natureza. Eu não me lembro o que foi, mas lembro de ouvir no noticiário como essa denominação em particular enviava pessoas para socorrer aos desabrigados. E a primeira coisa que elas perguntavam era se a família afetada era membro ou não da igreja local. Se as pessoas fossem membros de sua igreja, elas as ajudariam. Se não, elas buscariam primeiro pelos seus membros. Mesmo quando criança, fiquei chocado com isso. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela disse que aquela denominação em particular era conhecida por ajudar apenas os seus. Sim, e não é o que as Escrituras ensinam que devemos fazer.
Ok, vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Bem, como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra, tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhes será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade a seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explore o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e fará a venda com base no número de anos que resta de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam ao Deus de vocês. Eu sou Yahweh, o Deus de vocês. Então é assim que o povo de Iá deve agir, ou seja, como Iá, sendo generoso em todas as coisas. Agora vamos voltar para Mateus 6. E desde que entendemos esse idioma, vamos ler a passagem que você usou para atormentar sua irmãzinha. Acho que vai ter muito mais significado agora que entendemos o que a frase queria dizer. Mateus 6, versículos... Vamos começar com os versículos 22 e 23. Ok. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Cristo está dizendo aqui que se formos generosos, seremos abençoados. No entanto, se formos mesquinhos, avarentos e se formos gananciosos, agarrando-nos ao que temos sem pensar nos que passam dificuldades, então nosso olho é mau. Uma atitude mesquinha, gananciosa e avarenta afetará todo o nosso corpo. Em outras palavras, isso impactará negativamente a nossa vida espiritual. Você já se sentiu desanimado porque parece que não importa o quanto você tente, e não importa o quanto você se arrependa, não importa o quanto você deseje ser como Yahweh, você ainda tropeça e cai em pecado vez após outra? Muitos cristãos ficam desanimados com esse ciclo aparentemente interminável e adotam a crença antibíblica de que isso não tem problema, porque eles dizem: não estamos mais sobre a lei, estamos agora sobre a graça. Outros crentes ficam tão dissuadidos e envergonhados que tentam ainda mais em suas próprias forças resistir à tentação, sentindo que, se de alguma forma eles puderem provar sua sinceridade e resistir à tentação, eles então poderão se aproximar de Yah para pedir perdão pelas transgressões cometidas. Se você está pecando vez após vez, e se você está se sentindo sem esperança e com vergonha de pedir ao Pai que o perdoe novamente, saiba que para você há esperança. Há uma explicação muito simples para o problema do pecado contínuo e que se encontra em uma compreensão clara da Antiga Aliança. A Antiga Aliança é muito mais do que um contrato ultrapassado entre Yahweh e o Antigo Israel. Há um trabalho especial a fazer hoje no coração dos crentes. Para saber mais, procure pelo artigo As Boas Novas da Antiga Aliança em nosso site. Você também pode procurar pelo programa de rádio intitulado A Solução Divina para os Crentes Presos ao Pecado. Yah sabe que somos incapazes de guardar sua lei e ele tem tudo sob controle. Mais uma vez, o título é A Solução Divina para os Crentes Presos ao Pecado. Você pode ouvi-lo no www.worldlastchance.com/português ou procurá-lo no YouTube.
Estou curioso, Will, para saber o que você quer dizer com ter mal olhado, uma atitude mesquinha e avarenta, e como isso impactará a nossa vida espiritual. Tem a ver com fé e confiança. Recentemente fizemos um programa intitulado Fé Sem Reservas e o Dom da Beneficência. Nele falamos sobre como os hebreus e até mesmo os primeiros cristãos viam o fato de doar generosamente como um ato de adoração. Certo, eu lembro disso, e foi uma perspectiva muito interessante. Se alguns de nossos ouvintes perderam esse programa, eles ainda podem ouvi-lo no www.wordlastchance.com/português ou em nosso canal do YouTube. Novamente, o título é Fé Sem Reservas e o Dom da Beneficência. Se você realmente acredita que Yahweh irá recompensá-lo por sua generosidade, você não se preocupará se deve ou não dar, porque você sabe que Yahweh não deixará faltar nada para você e sua família. Sim, é verdade. Provérbios 19:17. Quem trata bem os pobres empresta a Yahweh, e ele o recompensará. Exatamente. Não temos como dar a Yah, mas devemos revelar a generosidade que Yah demonstra a cada um de nós na forma como tratamos os outros. E isso é ter bons olhos. Isso impactará nosso corpo e nossa vida espiritual, porque aumentará nossa fé no sentido de que Yah proverá para a nossa subsistência. Não temos que nos apegar às coisas ou ter um mau olhado. Em vez disso, nossa fé crescerá e nossa espiritualidade também, à medida que vivenciamos Yahweh suprindo nossas necessidades diárias. Em nosso último segmento, você disse algo sobre Yahweh ter feito planos para que a economia hebraica agisse de uma forma generosa. O que você quer dizer com isso? Ok, vamos dar uma olhada nesse ponto. Volte para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15, e vamos ler os versículos 7 a 11. Você notará uma advertência nesta passagem para não ter mal olhado, não ser ganancioso ou mesquinho. Comece a ler, por favor. Tudo bem, diz: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que Yahweh, o seu Elohim, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para Yahweh contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração. Pois, por isso, Yahweh, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Dar aos menos favorecidos é o que somos chamados a fazer como crentes. Confiamos que Yahweh suprirá nossas necessidades e não viramos as costas para alguém em dificuldades. Nós, você e eu, somos os meios designados por Yah para ajudar aqueles que precisam de ajuda em nosso círculo de influência. Isso tem sido uma realidade desde os primórdios. Abraão era um homem rico, mas ao contrário dos chamados barões ladrões do século XIX, ele não ganhou sua riqueza enganando os outros. Ele sabia que era um representante do Deus Altíssimo e agiu como tal. Pegue, Chris, aquele livro marrom ali. O livro de Jasher? Sim, Jasher é mencionado várias vezes nas Escrituras e, por uma boa razão, não contradiz as Escrituras, mas dá um relato mais detalhado do que o contido nos livros de Moisés. Vamos ler o que diz sobre Abraão. Abra em Jasher, capítulo 22, e leia os versículos... Deixe-me ver um minuto. Leia os versículos 11 a 13. Vamos lá, diz: E Abraham plantou um grande bosque em Brecheba, e ele fez 4 portas voltadas para os 4 lados da terra. E ele plantou uma vinha nele, para que, se um viajante viesse a Abraham, ele entraria em qualquer portão que estava em seu caminho, e lá permaneceria, e comeria, e beberia, e satisfaria-se, e então partiria.
pois a casa de Abraham sempre foi aberta para os filhos dos homens que passaram e repassaram, e vinham diariamente para comer e beber na casa de Abraham. E qualquer homem que tinha fome e chegava a Abraham lhe daria pão para que ele pudesse comer e beber e se satisfazer. E qualquer que viesse nu à sua casa, ele iria vestir com roupas como ele escolhesse. Dava-lhe ouro e prata, e apresentava-o a Yahum, Ulim, que o criou na terra. Isso fez Abraham toda a sua vida. Foi assim que Abraão viveu sua fé, sendo generoso e gentil. Ele deu gratuitamente aos necessitados. Isaías 41 e Tiago 2 referem-se a Abraão como um amigo de Iá. Que privilégio ser conhecido como amigo pessoal de Iá. Creio que eu não desejaria mais nada dessa vida. Abraão procurou refletir a Yahweh em todas as suas relações com seus semelhantes, e uma maneira de fazer isso foi tendo um bom olhar. Ele foi generoso, ele foi abençoado com riqueza material e usou essa riqueza para abençoar outros. Ele não era mesquinho, ele não tinha um mau olhado. Em vez disso, ele transmitiu as bênçãos que recebeu. Então, não é pecado ser rico, é? Não, claro que não. Por que você pergunta isso? Bem, estou pensando em Mateus 6,24 que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Iá e ao dinheiro. Fecha aspas. Em outras traduções diz mamon, e é claro, é o termo aramaico para acúmulo de dinheiro ou riquezas. Tudo bem, então deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Quando Abraão fez seu servo plantar uma vinha às suas custas, quando ele abriu sua casa para viajantes e lhes deu comida, roupas e dinheiro, ele estava servindo às riquezas? E o seu olho era mau? Não. Para usar o idioma bíblico, eu diria que seu olho era bom. Ele era muito generoso. O mesmo se deu com Jó e outros. E quanto a Dorcas no Novo Testamento? Ela comprou tecidos e depois fez roupas que dava aos pobres. Lídia, uma rica vendedora de púrpura, abriu sua casa para Paulo, Silas e Lucas, alimentando-os e abrigando-os durante sua estada em sua cidade. Estas são todas as pessoas que usaram suas riquezas para abençoar outros. Vejamos outro exemplo. Pegue ali uma das Bíblias e abra em Lucas 14. Aqui, Yahushua foi convidado para uma refeição na casa de um dos governantes dos fariseus. E você sabe que ele poderia ser muito rico. Exatamente. Ele era um governante da classe dominante. Então Yahushua está sentado lá, e enquanto ele está sentado, algum outro convidado pomposamente declara: "Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus." Eu imagino como isso sucedeu. Ele provavelmente é outro fariseu, provavelmente rico também, e achava que iria sensibilizar aquele pregador leigo. É 2000 anos atrás, e as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas desmioladas. Eles colocam na balança valor com riqueza. Bem, Yahushua viu uma brecha para ensinar o que era realmente importante e qual atitude prepararia alguém para comer pão no reino de Iá. Então ele conta uma parábola para esse homem. Comece a ler para nós, por favor, versículos 16 a 24. Ok. Yahushua respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia.
Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É assim que um verdadeiro crente usará sua riqueza para abençoar aos que necessitam e que não terão nenhuma expectativa de retorno. Os amigos do homem provavelmente eram ricos também. Eles poderiam facilmente ter retribuído seu convite, mas os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos não lhes seria possível fazê-lo. Mesmo que uma pessoa que trabalha por dia ou alguém que é encontrado por aí vagando na vida, ou mesmo que tal pessoa convidasse o homem rico para que fosse à sua casa, a qualidade da comida e do entretenimento não estaria à altura do que o homem rico poderia fornecer. Mas o homem rico não estava preocupado com isso. Ele preparou um banquete e queria que os outros se divertissem com ele. Ele não estava preocupado com o retorno. Esse é o verdadeiro teste de generosidade, não é? Doar sem esperar retorno. E há pessoas carentes ao nosso redor. E a necessidade nem sempre é financeira. Talvez um homem idoso precise de ajuda com o transporte para ir às consultas médicas. Talvez uma mãe solteira esteja lutando para pagar as contas básicas como a luz e a água. Ou seus filhos podem se beneficiar de ter um homem se interessando por eles e ser um modelo positivo e caridoso em suas vidas. Existem inúmeras maneiras de ajudar aqueles ao nosso redor se estiver no coração de fazer algo para suprir suas necessidades. Uma pessoa verdadeiramente sábia perceberá que a riqueza material é passageira. A verdadeira riqueza é aquela que armazenamos no céu. Voltando ao seu comentário sobre Yahweh, que fez planos para que a economia hebraica fosse caridosa, existem outros exemplos que poderíamos aprender hoje? Absolutamente. E o lugar mais comum para encontrar referências a isso é no livro de Deuteronômio, pois esse período lançou as bases para toda a cultura israelita. Já lemos em Deuteronômio 15, onde Yahweh disse aos israelitas que não deixassem seus olhos serem maus contra seu irmão em necessidade, mas que fossem generosos. Vamos ler agora os versículos anteriores aos que já lemos. Deuteronômio 15, versículos 1 a 6. Tudo bem, vamos ver. Diz: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo de Yahweh para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que Yahweh, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo a Yahweh, ao seu Deus, e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, pois Yahweh, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Este é o ponto crucial: servir fielmente a Yahweh, e ele, por sua vez, irá abençoá-lo. Você não precisa ser ganancioso. Você não precisa ter um mal olhado, porque Yahweh proverá para você, assim como você proverá para os necessitados dentro de sua esfera de influência. Uma das maneiras que isso era feito era por meio da hospitalidade. Vá para o próximo capítulo, Deuteronômio 16. Aqui está falando sobre as várias festas de Yahweh. Estas, como sabemos pelas Escrituras, continuarão a ser celebradas na nova terra. Bem, e mesmo agora é um privilégio celebrá-las. Estas são festas importantes na história da salvação. Elas não fazem parte das ordenanças que governaram o sacrifício de sangue, e assim não atingiram seu clímax na cruz. Certo. Começa pelo versículo 1 explicando como ocorria a celebração da festa da Páscoa. Agora desça para os versículos 10 a 12. Ok. Celebrem então a festa das semanas a Yahweh, ao seu Elohim, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas de Yahweh, do seu Elohim. E alegrem-se perante Yahweh, o seu Elohim, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos
e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Eles não deveriam comemorar apenas com seus amigos e parentes. Eles deveriam incluir o levita que estava dentro de seus portões e até mesmo o estrangeiro, o órfão e a viúva, que podiam não ter nenhuma conexão familiar ou parental com eles, mas poderiam não ter dinheiro para celebrar e desfrutar de um convite. Versículo 12. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. É por isso que eles deveriam ser generosos. Eles haviam sido escravos no Egito, trazidos por meio do cuidado bondoso e amoroso de Iá por eles. E o mesmo vale para nós. Fomos escravizados pelo pecado e não temos nada com que nos habilite a nos apresentarmos diante de Iá. Mas apesar disso, ele graciosamente estendeu o convite para que fôssemos salvos. Ele nos convida a nos tornarmos membros de sua família e vivermos para sempre com ele. Ele até mesmo nos convida para morar na casa dele, certo? Você conhece aquela promessa contida em João 14? Na casa de meu pai há muitas moradas. Na verdade, na casa de meu pai há muitos aposentos, ou moradas. Somos convidados a viver com ele. Fale um pouco, Will, sobre a hospitalidade, pois esse é um dos pilares da vida cristã. Eu concordo com você. E assim como recebemos vida, suporte, cura, cuidados e muito mais, somos chamados a multiplicar essas mesmas bênçãos aos que nos cercam. Embora não possamos literalmente dar vida, certamente poderemos atender aos mais carentes. Isso é ter um bom olhar, um espírito generoso. É isso que reflete a imagem de Iá, porque é isso que ele fez por nós. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e deem também de graça. Essas foram as palavras de Cristo ao enviar os discípulos. Assim como recebemos bênçãos generosas, devemos ter um olho bom, um espírito generoso ao dar aos outros. Yahweh aceita como se fizéssemos a Ele próprio o que fazemos aos outros, e Ele retribuirá o que damos aos que estão em extrema necessidade ou o que quer que seja. Nós não podemos dar a Yah. Com certeza não. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Pais sábios sabem que a chave para criar filhos cheios de gratidão e não ingratos é os ensinando a demonstrar consideração, bem como dar-lhes a oportunidade de oferecer algo a alguém. Pode parecer estranho dar dinheiro ao seu filho para que ele possa te comprar um presente de aniversário, mas as lições de vida adquiridas quando seu filho aprende a alegria de dar são inestimáveis. O mesmo vale quando damos ao nosso Pai Celestial. Vamos ser realistas. Yahweh, na verdade, não precisa de nada que queiramos dar a ele. No entanto, como um pai sábio e amoroso, Yah entende que precisamos dar. Quando aprendemos a dar, como é nosso privilégio fazê-lo, ricas bênçãos estarão à nossa disposição. Os antigos israelitas e até os primeiros cristãos consideravam o auxílio aos necessitados como um ato de adoração. Mas há mais, dar aos outros realmente revela o nível de fé que temos em Yah para nos prover. Para saber mais, procure pelo artigo As Ricas Recompensas de uma Fé Sem Reservas em nosso site. Você também poderá procurar o programa da rádio WLC, intitulado Fé Sem Reservas e o Dom da Beneficência. O título é Fé Sem Reservas e o Dom da Beneficência, no www.worldlastchance.com/português. Programas de rádio anteriores também poderão ser ouvidos no YouTube. A pergunta de nossa caixa de mensagens diárias vem da Flórida, nos Estados Unidos. Sabe o que eu acabei de aprender algo interessante sobre a Flórida? Lá tem um parque chamado Parque Nacional Everglades. Eu já ouvi falar nesse parque. Ele não é como se fosse um grande pântano?
São zonas úmidas tropicais. É também patrimônio mundial, porque lá vivem muitas espécies raras e ameaçadas de extinção. Mas o que eu achei bastante fascinante é que lá é o único ecossistema do mundo onde coexistem jacarés e crocodilos. Sério? Eu nunca soube que tal coisa era possível. Isso é realmente estranho, não é? Eu gostaria de saber se eles já alguma vez se envolveram em algum tipo de luta por território ou algo assim. E qual deles venceria, se é que haveria um vencedor? Eu não tenho nem ideia. E qual é a pergunta enviada? Bem, Jennifer Hartman escreve: os filhos da minha irmã vieram morar conosco no verão passado, após a trágica perda de seus pais. Foi uma experiência horrível e estamos todos lutando para encontrar um novo normal. Meus sobrinhos têm 12 e 14 anos. Eles são boas crianças, mas meu marido e eu não temos nenhuma experiência com essa faixa etária, pois nossos filhos ainda são muito pequenos. Minha pergunta é: quais são alguns desafios enfrentados pelos jovens de hoje e que devemos estar alertas, mesmo eles ainda estarem na fase que logo serão adolescentes? Que ótima pergunta! Os tempos são outros, e o mundo que os adolescentes estão enfrentando hoje é diferente do que enfrentamos quando éramos jovens. Existem alguns desafios únicos que os pais cristãos devem ter em mente no mundo de hoje, especialmente aqueles que têm filhos na fase da adolescência. Uma das mais óbvias é que, a menos que você esteja vivendo em um ambiente extremamente raro, a maioria dos jovens de hoje está vivendo em ambientes anticristãos. E não estou falando apenas de ouvintes que vivem em países predominantemente hindus, budistas ou muçulmanos. Estou falando de um ambiente que se opõe aos padrões bíblicos do cristianismo. Isso está em todo lugar. Uma mentalidade secular, não valorizando o que as escrituras valorizam. Sim, isso é algo que todos nós temos que lidar diariamente. Os pais dos jovens precisam estar cientes de quanta influência a mídia tem sobre eles. Uma das histórias mais tristes que eu já li foi sobre uma garota de 15 anos que se suicidou pelo bullying que recebeu nas redes sociais. A mídia social pode ser muito prejudicial para os adultos e muito mais para as crianças. Não estou dizendo que as crianças nunca devem ser permitidas acessarem as mídias sociais, mas essa é uma área em que os pais hoje devem ficar de olho. E não apenas as chamadas mídias sociais, mas a mídia em geral. Que valores estão sendo transmitidos aos nossos jovens? Os filmes em geral ensinam violência e promiscuidade sexual. Você está certo. A mídia pode também exacerbar qualquer problema que uma criança possa ter com sua autoimagem. Não é verdade? Você não adquire uma autoimagem saudável advinda da mídia. Todo mundo se concentra muito nesse ponto no que se refere às meninas. Mas a verdade é que isso pode afetar negativamente os meninos também, caso eles não tenham um corpo sarado, como os grandes atores de Hollywood e esse tipo de coisas. Tudo isso contribui para outro fato que os pais de adolescentes devem tomar cuidado, que é o materialismo. Bem, todo mundo realmente precisa tomar cuidado com isso. Mas sim, a pressão dos colegas pode ser especialmente intensa durante a adolescência. Período esse que você ainda está tentando descobrir quem você quer ser na vida. Os estilos mais recentes, o último lançamento de filme e no que as outras crianças estão focadas para que você não fique para trás. Tudo isso pode tirar seu foco do que é realmente importante na vida. O que, por sua vez, pode tornar difícil para os jovens lidar com esse tipo de coisa e viver uma fé sólida. Cercar nossos jovens com uma comunidade de fé amorosa e solidária pode realmente ajudar. Quando eles veem outras pessoas que eles respeitam, que são gentis, solidárias, divertidas e que demonstram que a caminhada cristã não deve ser algo penoso no viver diário, então eles se espelharão por meio desses exemplos como a vida cristã é realmente. Eles construirão pontes e laços com outros cristãos para que os apegos mundanos tenham menos influência. E eu percebi que você disse menos influência? Sim, muitos pais procuram proteger seus filhos tentando tirá-los do mundo. Acredito que isso seja um erro. Não somos chamados para evitar algum tipo de contato com os não crentes. Em vez disso, devemos ser como Cristo. E como era Cristo? Ele não era como ele é muitas vezes retratado nos filmes.
Um corte de cabelo impecável e uma pessoa parecendo extremamente santa para ser considerada um ser humano. Exatamente. Em vez disso, Salvador foi gentil, receptivo e amigável com todos. Ele era amigo de todos. Eu acho que ele era realmente muito carismático no melhor sentido da palavra. Ele atraiu as pessoas por causa de sua simpatia? Bem, obviamente não com todos, não para aqueles que odiavam seus ensinamentos, mas ele era amigo de todos. Ao contrário de muitos cristãos hoje, ele não se manteve distante daqueles que não acreditavam da forma que ele acreditava. Ele era gentil e aceitava a todos e sem julgamentos. É assim que você atrai as pessoas para IA. Muitas vezes, porém, os pais envolvem seus filhos em uma cápsula, metaforicamente falando, como se eles pudessem simplesmente remover as influências mundanas de seus filhos e achando que eles permanecerão fiéis a IA. Porém, isso se torna um problema quando os jovens crescem e ganham alguma independência. Eles descobrem que nem todo incrédulo é o diabo disfarçado. Os incrédulos também podem ser pessoas gentis, amigáveis e interessantes. O que você está dizendo é que eles podem ficar deslumbrados com o que o mundo tem a oferecer? Eu já vi isso acontecer. Veja, estamos no mundo. Não devemos ser do mundo, mas estamos no mundo. A melhor coisa que você pode fazer por seus filhos é, primeiro, viver uma vida coerente com o que você os ensina. Não seja hipócrita dizendo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Em segundo lugar, preencha suas vidas o máximo que puder com outros crentes, com que eles possam respeitar e admirar para que eles percebam que não são apenas mamãe e papai que dizem essas coisas. Há outros também que amam IA e vivem vidas cristãs devotas, pessoas que eles gostam e podem admirar. Isso se torna mais importante quando as crianças atingem a adolescência. Eu acho que outra coisa que os pais de adolescentes precisam ficar espertos é cuidar com que a vida das crianças não seja tão cheia que não haja tempo para uma vida devocional. Tantos jovens se envolvem com empregos, aulas, esportes, e não há nada de errado nisso. Mas, além da escola, eles estão correndo para cá e para lá, eles estão exaustos e distraídos, e não há tempo para descobrir quem é IA. Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Claro que sim. E essa é uma lição para levar para a vida adulta. Sempre certifique-se de desacelerar o suficiente para ter um tempo significativo com IA. Uma última coisa, disciplina. Isso não significa espancamento. Na verdade, existem muitos países onde o castigo corporal é ilegal. Isso será especialmente desafiador para Jennifer, já que esses nem mesmo são seus próprios filhos, mas seus sobrinhos deixados para serem criados por ela e seu esposo. Mas veja, disciplina não significa necessariamente punição. Autodisciplina, realizar uma tarefa até que ela seja concluída, exercitar o autocontrole quando há presença de raiva em vez de explodir, gritar ou até mesmo partir para a agressão. Todas essas são lições de vida muito importantes que precisamos para a vida adulta. Isso é verdade, mas vamos falar por alguns minutos sobre como corrigir um adolescente. Obviamente, as crianças não são perfeitas. Então, se eles fazem algo errado, como você pune um adolescente? Primeiro, eu nunca puniria algo que aconteceu por acidente ou por algum erro que qualquer um de nós poderia cometer. Nunca? Nunca. Pense por um momento. Para seus filhos, você está no lugar de Deus. A maneira como você mostra compaixão e compreensão, ou a maneira como você ignora certas situações e mostra misericórdia e deixa que eles percebam seus próprios erros, ensina-lhes o que esperar de seu Pai Celestial quando eles cometem algum tipo de erro. Isso é bem verdade. Eu gostaria que meu próprio pai soubesse disso. Por outro lado, fazer deliberadamente o que lhe disseram para não fazer é algo completamente diferente. Os adolescentes certamente podem aprender por meio das consequências de seus atos e por meio da causa e efeito, mas sempre agir com paciência, amor e respeito para com eles, pois eles são membros mais jovens da família celestial e é isso que eles são. Ok, temos tempo para mais uma pergunta, mas você terá que manter a sua resposta bastante sucinta. Entendi. Qual é a pergunta? Jet, de St. Paul, Minnesota, quer saber qual é o princípio que todo cristão deve sempre lembrar.
Bem, sem considerar muito, eu diria que Provérbios 23, verso 7, resume muito bem. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Este é um fato psicológico poderoso. Ao contemplar, nos tornamos transformados. Então todos nós precisamos nos perguntar: em que estou me demorando? No que estou focando minha atenção? Que pensamentos prendem meu interesse e ocupam meu tempo? Se forem pensamentos de coisas mundanas, rapidamente perderemos nosso apetite pelas coisas espirituais. Isso é verdade. Quanto mais eu me demoro nas escrituras, mais eu quero estudá-las. Quanto menos tempo eu gasto com a palavra de Yah, menos prazer eu tenho em estudá-la. É assim que acontece com todos nós. Então estar atento ao que ocupa nossos pensamentos, as últimas fofocas de celebridades, o enredo do último filme, ou gratidão a Yah por suas muitas bênçãos e meditar em passagens das Escrituras. Essas coisas não apenas revelam onde está o nosso coração, mas também formam o nosso caráter para que sejamos salvos ou nos percamos. Isso é verdade. Tudo bem. Esse é o tempo que tínhamos para hoje, mas por favor continue enviando suas perguntas e comentários. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós sempre gostamos de ouvir de nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Lee com a sua promessa diária da palavra de Yah. Você consegue imaginar como seria viver onde todos pudessem se comunicar uns com os outros, mas não com você? Como isso faria você se sentir? Desamparado? Rejeitado por todos? Desconectado do mundo ao seu redor? Bem, essa foi a experiência de um homem com deficiência auditiva chamado Muharrem, que morava em uma área urbana de Istambul, na Turquia. Sem o conhecimento de Muharrem, a gigante da tecnologia Samsung queria lançar seu novo centro de videochamada para deficientes auditivos. A irmã de Muharrem, Osley, e dezenas de indivíduos em sua comunidade local trabalharam juntos e duro por semanas para que, onde quer que Muharrem fosse, todos pudessem se comunicar com ele por meio da linguagem de sinais. É claro que essa foi uma situação criada, mas em um cenário com a melhor das intenções. De um homem que ofereceu uma maçã a Muharrem como agradecimento por ajudá-lo a pegar a fruta que ele deixou cair, da senhora que acidentalmente esbarrou nele, do motorista de táxi, entre outros. Em todos os lugares que Muharrem ia, as pessoas o cumprimentavam e procuravam se comunicar com ele por meio da linguagem de sinais. Na praça da cidade, quando Muharrem soube de todo o trabalho árduo e de todo o planejamento envolvido nessa experiência, ele foi tomado de emoção. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu parte de sua comunidade, em vez de uma pessoa que era desconhecida aos olhos de todos. O Salmo 33:11 diz: "O conselho de Yahweh dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações." E quais são esses conselhos? Jeremias 29, versículo 11 a 13 declaram: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz Yahweh, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Os planos e conselhos do coração do Pai são para o nosso bem. Ele quer que sejamos felizes. Ele quer que experimentemos alegria e encontremos satisfação mesmo nessa vida. Isaías 55 diz, abre aspas, "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." O maior desejo de Yah para você é a sua felicidade, e todo o plano que ele faz é para este fim. Números 23:19 nos assegura, abre aspas, "Eloá não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá?" Você pode confiar que Yahweh te ama e que ele sempre cumpre suas promessas. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, que enquanto a Laura Lee estava compartilhando a promessa diária de hoje, eu estava pensando no que você trouxe para nós hoje, no qual você expôs sobre se nosso olho é bom ou generoso, e de que se assim procedermos,
todo o nosso corpo estará cheio de luz. Em outras palavras, quando somos generosos, isso tem um impacto positivo em nossa vida espiritual. Essa é uma experiência de extrema importância e que será uma realidade em um futuro bem próximo. Realmente será, Chris. Como você disse, será de extrema importância para os dias que à frente estão, mas especialmente nos dias de hoje. Onde quer que você vá, para onde quer que você olhe, o desespero cresce assustadoramente. Estamos mesmo agora sendo confrontados com decisões que requerem orientação divina. Precisamos de luz e essa luz é a divina. E mesmo para os dias que se seguem, pois vemos um número crescente de problemas que temos presenciado em nossa vida diária. Outra coisa é que tanto a fé quanto a generosidade, ou a falta delas, são de tal maneira uma escolha quanto um hábito. Se optarmos por criar o hábito de ser generosos agora, isso estabelecerá uma base sólida para continuarmos a ser generosos no futuro. Se formos generosos, mesmo quando estamos com dificuldades financeiras no presente momento, é mais provável que sejamos generosos com os necessitados quando não pudermos comprar ou vender. E quando a marca da besta for decretada conforme predito em Apocalipse 13. É importante criar o hábito de confiar em Yah como um ser que supre as nossas necessidades. Se o fizermos, começaremos a ter experiências que fortalecerão nossa fé, provando que Yah realmente supre para seus filhos. E esse é o tipo de experiência que precisamos para os últimos dias dessa terra. Para colocar mais claramente, ser generoso, ter um bom olho, aumenta nossa fé à medida que nós, em nossas próprias vidas, temos experiências em que Yah nos abençoa e supre nossas necessidades. Eu me lembro ter ouvido falar desse concurso que a revista fez anos atrás. O concurso era para encontrar a melhor definição da real pobreza. Eles prometeram dar R$5.000 para quem conseguisse a melhor definição. E essa é uma competição interessante. Bem, eu acho que eles queriam enfatizar o que é uma real pobreza versus o que algumas pessoas pensam que ela é. Não é ser incapaz de comprar o último modelo de sapatos ou o que quer que seja. E qual foi a definição vencedora? Bem, uma professora aposentada, na verdade idosa, ganhou. Ela disse que a verdadeira pobreza é quando você é tão pobre que não tem mais nada para dar a outra pessoa. Que definição incrível e realmente muito perspicaz. Se você não tem dinheiro para doar, pode ajudar de outras maneiras. Você pode até dar ouvidos a quem precisa abrir o coração ou até mesmo um sorriso que anime outros. Tudo isso volta em forma de bênção ao doador, enchendo nosso corpo de luz. E o mais bonito é que ao permitirmos que o Espírito de Yah desenvolva esses traços divinos em nosso caráter, acabaremos recebendo ainda mais bênçãos do que estamos dando. Generosidade e fé andam de mãos dadas, e ambos crescerão exponencialmente quando os permitimos. Tem um efeito ricochete, não é mesmo? E não apenas temporalmente, mas espiritualmente também, que é o mais importante. Há uma última passagem que eu gostaria de dar uma olhada. Abra em Lucas capítulo 6 e leia os versículos 37 e 38. Aqui, Cristo está expondo a atitude que devemos tomar quando tivermos um bom olhar e quais serão as recompensas quando estivermos metaforicamente cheios de luz. Lucas 6, 37 e 38. Ok. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Observe que isso é mais do que generosidade com dinheiro. É generosidade de espírito, pois damos a outra pessoa o benefício da dúvida, retendo o julgamento e concedendo compaixão e compreensão. Quando fizermos isso, receberemos o mesmo em troca, porque com a mesma medida com que julgamos os outros, seremos julgados. Se formos generosos e gentis em nossas atitudes e relações com os outros, essa mesma bondade e generosidade nos serão devolvidas. Que princípio fantástico! Há tantas bênçãos concedidas quando buscamos a Yah e fazemos as coisas do jeito dele. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.